Amém, amados? Graça e paz, uma boa noite. Deus abençoe vocês grandemente, a todos nós, na verdade. Ultimamente, nesses dias, eu fico pensando o que dizer, o que falar. Depois de ver tantas coisas, de ver o que Deus tem realizado, o que Deus tem feito, o que Deus tem falado, o que Deus tem confirmado. E eu olho para a palavra e olho para a vida de um homem com uma necessidade muito grande. Abra sua Bíblia em Marcos. E nós vamos perceber uma coisa, que na vida de todos nós é necessário algo. Capítulo 10. Versículo 46. Conta a história de um homem. Diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando-se de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. É um milagre que é manifestado neste momento. Jesus, filho de Timeu, filho de Israel, filho de Davi, da linhagem do povo de Deus, do povo escolhido e separado por Deus. Diga assim: eu sou. Diga assim: eu faço parte, é melhor, do povo escolhido por Deus. Meu irmão, com a vinda de Cristo, você se tornou o povo escolhido de Deus. Você começou a fazer parte. Você era zambujeiro, ou seja, você era um ramo, você era parte de um espinheiro, uma árvore infrutífera, um ramo infrutífero, e através de Cristo Ele te pegou, né? Você foi pego e foi enxertado na oliveira verdadeira, na videira verdadeira. E daquele momento em diante você passa a se tornar filho de Deus, povo escolhido, povo de propriedade peculiar, povo de uma qualidade ímpar, que recebe o poder de se tornar filho de Deus, que recebe o poder de ter o Espírito Santo em si, habitando em si, de ter e ser aí não só a imagem e semelhança, mas de fato andar e ser como Cristo andou e foi na terra, de ser exemplo como Ele foi, de mostrar o caminho como Ele mostrou o caminho, de dar um norte, não como nosso presidente disse, né? 3 nortes, norte magnético, não sei o que, o norte da Constituição, mas o norte de Cristo é a salvação. Você foi criado e agora como filho de Deus, e agora como ramo da oliveira verdadeira, da videira verdadeira de Cristo, da árvore que dá um fruto verdadeiro, para indicar o caminho para as pessoas. Você é esta pessoa. E aqui o cego, sabendo que o filho de Davi vinha, ele ouviu o que as pessoas ouvem ao seu respeito, o que os doentes, os enfermos, os que estão tropeçando e caindo, os que estão à beira do caminho, porque aqui cego estava à beira do caminho, mendigando. Os irmãos sabem o que é mendigar? Sabem? Já viram alguém mendigando? Pedindo esmolas, mendigando pão, ou
alguma coisa. Nós temos isso constantemente aqui, nas encruzilhadas, aqui nos faróis, né? Nas paradas, mas não é para o pão, é para outras coisas, mas estão lá mendigando. Este homem estava à beira do caminho mendigando, cego. Quer dizer, uma vida totalmente destruída, sem perspectiva nenhuma, sem condição nenhuma, vestido com o que ele possuía, necessitado de alguém para levá-lo a todo e qualquer lugar, porque ele não sabia os lugares às vezes. E no entanto que não sabia que quando ele está aqui à beira do caminho, e ele ouve que é Jesus, e ele começa a falar alto: Jesus, filho de Davi, e ele aumenta o tom da voz, ele aumenta o clamor dele, ele quer ser ouvido, ele quer ser notado, e ele sabe que aquele lugar, aquele momento, aquela hora, aquela pessoa que estava ali, o filho de Davi, o filho de Deus, estava ali pronto para curá-lo. Ele cria, ele tinha certeza, ele estava cheio, convicto, cheio de fé, de esperança. Se ele fosse um apostador, ele estava apostando todas as fichas dele naquele momento. Mas ele não era um apostador, ele era um cego. E ele queria algo da parte de Deus para a sua vida. Então ele clama em alta voz. Já clamaram, irmãos? Em alta voz? Bem alto mesmo? Eu não vou gritar aqui porque o Vitinho está dormindo, né? Está dormindo? Mas esse cego fez um alarde. Tem um outro texto, uma outra passagem que diz assim que fala: fica quieto, você está incomodando aí a passagem, você está perturbando a passagem. Tal o ponto de que aquele homem se encontrava, a necessidade que ele tinha daquela cura, daquela manifestação do poder de Deus na sua vida. E então, meus amados, os discípulos, Jesus manda trazer aquele homem até ele, e Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Tem muitos cegos que não precisam ver, são cegos espirituais, precisam ouvir e pôr em prática o que se ouve. Tem muitos cegos que precisam ter força e coragem. Sabia que a palavra ouvir é uma das palavras mais importantes dentro da Bíblia, e ela está relacionada com obedecer, com o fato de você prestar atenção, com o fato de você estar atento, com o fato de você se preocupar em pôr em prática aquilo que você tem ouvido. E esse mendigo, ele queria ver de fato. Mas hoje Jesus pode estar perguntando para você: o que queres que eu te faça? E de repente você pode ser esse cego, esse mendigo. Eu posso ser ele. Eu tenho levantado pelas manhãs. Minha esposa não tem visto, graças a Deus. Ela sempre está deitada e eu levanto. E Deus tem me levado a chorar pelos meus pecados, a ter um arrependimento genuíno e o mais rápido possível de cada um deles. E eu tenho chorado nesses dias. E eu estou lendo um livro que fala sobre essa questão da palavra ouvir, como ela é importante. E eu olhei para esse mendigo hoje e ouvi dele, e o Espírito me fez lembrar dele, que ele clamou a tal ponto que o Senhor o ouviu e o atendeu de pronto e imediato. Jesus está pronto, meus amados. Sempre esteve, sempre estará. Tudo foi feito por Ele, dele, por Ele e para Ele. O que você precisa, que milagre que é, que resposta que é. Mas é necessário que você ouça, é necessário que você obedeça, é necessário que você abra a mão de quem você é, do seu ser, do seu orgulho, da sua mesquinhez, da sua avareza, do seu achismo, do seu pedestal, ou então das amarras que têm tentado te amarrar e te impedir, dos homens, da vergonha. Vou incomodar, isso, aquilo. Não quero acordar. Não consigo ler, não consigo orar. Vou dormir. Eu tenho logo sono quando pego a Bíblia para ler, já vou dormir logo. Meus amados, uma boa tática para você
não dormir quando estiver lendo a Bíblia. Fique andando de um lado para o outro e lendo a Bíblia. Não apague as luzes, não põe uma música calma. Fique acordado, andando de um lado para o outro. Vai lendo a Bíblia, vai orando. A palavra de Deus, meus amados, ela é quem nos liberta verdadeiramente. Esse homem, ao ouvir de Jesus, ele ouviu a palavra. Jesus disse para ele: vá em paz, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Todas as vezes que Jesus faz isso com alguém, Ele profere a palavra dEle, e as pessoas ouvem a sua palavra, e ao ouvirem a sua palavra, elas são curadas. Ao ouvirem a sua palavra, elas são libertas. Ao ouvirem a sua palavra, elas tomam suas camas pelas mãos e saem andando. Ao ouvir a sua palavra, elas levantam e glorificam o nome do Senhor. Ao ouvir a sua palavra, eles saem dos sepulcros. Lázaro estava morto há 4 dias, cheirava mal, e ele ouviu quem? Quem pegou na mão dele? Quem foi lá e deu um banho nele e tirou ele de lá? 4 dias, estava cheirando mal. Quem fez isso por ele? Ninguém. Ele ouviu a palavra do Senhor. Ouça hoje a palavra de Deus. Tenham vida, tenham bom ânimo. Levanta-te e resplandece onde está, porque Cristo é sobre você. Ele já está sobre a sua vida. O chamado de Deus é verdadeiro sobre você. O legado de Deus é verdadeiro sobre você. As promessas de Deus são verdadeiras. Ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a sua palavra é o poder de Deus para todos os que creem. Se você crer na palavra, ela vai te dar poder e ela vai te libertar. Ela vai quebrar as cadeias do inferno. Ela vai quebrar as cadeias que o diabo tem tentado lançar sobre a sua vida, amarrando o seu entendimento e te impedindo de romper, te impedindo de você pedir perdão, te impedindo de você se arrepender, te impedindo de você vir à igreja, te impedindo de você ir, te impedindo de dar, de receber. Sabia que tem pessoas que não gostam de receber? Não gostam. Você vai dar uma oferta para alguém, tem pessoas que não gostam de receber. Você vai dar um presente para pessoa que não gosta de receber. Não, não quero, não preciso, imagina. A palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. É verdade. Mas você pode receber também. De repente a pessoa que está te dando vai ser abençoada pelo fato dela estar te dando. Ela está te abençoando. Então receba e abençoe a pessoa. Mas voltando aqui, esse cego, meus amados, ele cria, ele tinha uma convicção ardente dentro dele. Ele sabia quem é que estava chegando. Você sabe quem é que você tem servido? Você sabe quem é que tem chegado à sua vida? Ou de repente ele está assim, ó. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir e atender. Você precisa atender Jesus. Você precisa abrir a porta do teu coração. Aí dentro de você tem áreas no seu coração, fortalezas, que precisam, as portas precisam ser abertas. Precisa de arrependimento, de perdão. Precisa que esses cordéis da morte, que essas cadeias do inferno sejam quebradas, rompidas. Esses homens aqui que nós vemos, esse homem que nós vimos aqui, a mulher do fluxo de sangue, quando eles recebem a cura, aquele que desceram, os seus amigos desceram ele na corda, dentro da casa, eles ouviram e receberam, porque eles creram. Diga assim: eu preciso crer. Diga aí para 2 pessoas: você precisa crer. Precisa crer. Eu preciso crer. Crer. Ter a certeza. Bem certo. Convicto. Crer no Deus que eu tenho servido. Ter disposição, crer. Ouvir, crer. Ter coragem, crer. Se arrepender, crer.
saber que aquele a quem eu tenho me rendido, ser sabedor daquele que eu tenho me rendido, daquele que eu tenho entregue a minha vida, daquele que eu tenho aberto o meu coração, aquele que eu tenho confessado os meus pecados. Ele é fiel e justo para perdoar todos os meus pecados. Ele é fiel e justo para completar a boa obra que Ele começou na minha vida. Ele é aquele que não me deixa para trás. Ele é aquele que não se vira para mim. Pelo contrário, Ele sempre está voltado para mim, sempre está com as suas mãos estendidas para mim. A posição de Jesus é diferente das posições dos homens de hoje em dia, dos amigos, dos colegas, das pessoas. Cristo sempre te convida: vinde a mim, todos que estáis cansados, vem, eu vou te aliviar. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para te pôr em liberdade, vem. Ele me ungiu para dar vista aos cegos, venha ver. Tem pessoas que estão andando, meus amados, é como se andassem às palpadelas, é como se andassem nas trevas. Estão aqui caminhando no meio de nós, estamos aqui conversando, estão na rua, mas elas não estão vendo, na verdade, o que Cristo é, o que Deus é. Eles não estão vendo que o diabo está roubando as suas famílias, não estão vendo que o diabo está roubando também as brechas que existem. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos, gastou todos os seus proventos na busca por uma cura. Ela cria. Até 12 anos ela acreditou na cura, pelo poder que ela tinha de aquisição, na compra dos remédios, nas simpatias, nos trabalhos que ela deve ter feito, as buscas que os magos, os banhos que ela deve ter tomado. Mas chegou ao cabo dos 12 anos e ela não havia sido curada. Até que ela ouviu falar de Jesus, o Cristo, o Redentor, o Messias, o Libertador, aquele que estava sobre si o Espírito Santo de Deus, que havia o ungido para pôr em liberdade, para curar, para restaurar, para restituir os anos que foram roubados pelo gafanhoto. E aquela mulher tomou uma posição. E cada dia que eu leio a palavra e eu ouço a palavra nesse lugar, eu estou convicto que não existe nem Velho Testamento, nem Novo Testamento. Existe a palavra de Deus. Ela fez o que está em 2 Crônicas. Ela estava lá no Novo Testamento, ela fez o que estava lá em 2 Crônicas 7,14. Ela se humilhou. Ela falou assim, ela intentou no coração, ela falou assim: se eu tocar na orla dele já é o suficiente, não precisa nem olhar para mim, eu não preciso nem tocar nele, nem sentir a pele dele, eu não preciso de nada, eu preciso só tocar na barra das vestes dele, só isso que eu preciso. Às vezes nós estamos esperando tantas coisas. Estamos esperando o céu se abrir e vir um carro de fogo e descer anjos, e Jesus descer e falar: tá aqui, eu trouxe de presente para você a libertação que você precisa, a cura que você precisa. Eu sonhava muito com isso. Eu ficava assistindo os desenhos, eu ficava fazendo esses desenhos na minha vida, e eu entendi lendo a palavra que eu preciso me humilhar, me humilhar, me humilhar e me humilhar a cada dia, diante de Deus, diante de Cristo, me arrepender rapidamente, ouvir, crer e obedecer. Essa mulher, ela se humilhou, chorou e expôs a sua vida naquele momento. Para nós é uma breve leitura, mas eu tento imaginar aquela cena, aquele momento daquela mulher ali, tocando na orla, e imediatamente o seu sangue se está parando, cessou a enfermidade,
Cessou aquilo que afligia ela há 12 anos. Aquele mal que a perseguia, aquele mal que estava atrás dela, aquela tentação, aquela coisa ruim que fazia com que ela não conseguisse ficar no meio das outras pessoas, de participar do mesmo lugar. Sabia que as mulheres, quando estavam num período menstrual em Israel, eles tinham um lugar fora, porque elas eram consideradas imundas. E era para esse lugar que essas mulheres ficavam no período delas. Assim como os leprosários também tinham esse local para as mulheres. Então ela era considerada, imagine 12 anos num lugar desse, imunda. Sem contato com a sociedade, sem contato com a sua família. Não podia vir. Era proibido, era lei. Fora da sociedade, fora de todas as coisas. Sábado as mulheres vão ter um chá, né? Ela não poderia ter participado. Se estivesse já na época dela, ela não iria participar. Por causa do problema que ela tinha. A baixa estima. Como estava aquela mulher oprimida. Castigada. Por um jugo. Por uma enfermidade. Mas ela creu. Ela se humilhou. Ninguém toca na orla e em pé. No mínimo ela devia estar ali, tentando se infiltrar no meio daquela multidão e tocar em Jesus. E ela conseguiu tocar ali, naquele momento. E ela foi curada. Há um processo para a cura. Há um processo para a libertação. Há um processo para que haja manifestação total, para que haja vida plena em nossas vidas. Esse processo é você se humilhar, é você crer, é você ouvir e obedecer. Passe por esse processo, mas seja rápido. Seja rápido, porque Cristo quer que você tenha vida e vida plena. Deus quer que você tenha vida e vida plena. Deus quer que você comece já a provar do melhor que Ele tem para a sua vida. Ele quer realmente retirar de você o escrito de dívida que foi colocado sobre você, que muitas vezes você também tomou posse dele. Escrito de dívida era como se fosse um boletim de ocorrência, né, contra a pessoa. Então, Ele quer que Ele quer retirar esse boletim sobre a sua vida. Todas as marcas, todos os legados, todas as palavras contrárias, todo o escrito que foi contra a sua vida. Ele quer tirar isso e cravar na cruz. Mas você precisa ser rápido. Abrir mão desse escrito. Abrir mão desta vida. Abrir mão do seu cargo, da sua posição, da sua situação. Não importa se você é A, B ou C, se você é pastor ou não, não interessa. Você é um filho de Deus, um homem ou mulher, criado à sua imagem e semelhança. Foram feitos para trazer sobre si o reino de Deus e implantar aonde você estiver esse reino. Mas você precisa fazer como esses homens, se humilhar, crer. Tenho certeza, cada um deles que você lê, cada um que você ouve, eles criam. A última que nós ouvimos aqui, o pastor falou sobre Marta, né? E Maria. Elas criam, Marta cria que Jesus era o Cristo. Ele era o Redentor. E que ele tinha poder. Eu fiquei pensando, às vezes ela cria como Jó creu. De ouvir falar. Ouviu falar. Foi lá, comeu na minha casa, esteve comigo. Mas depois, quando ela viu de fato o que Cristo realizou, o que Cristo pôde fazer, ela começou a acreditar e crer realmente que Cristo não era só o Redentor, mas era o Messias, era verdadeiramente o Filho de Deus. É assim que você precisa olhar para Jesus, saber que Ele é o Filho de Deus. Ele não é só alguém que pode fazer alguma coisa, Ele não é só alguém que tem uma solução para os seus problemas. Ele é o Filho de Deus, e Ele pode te dar vida eterna, se você recebê-lo, se você aceitá-lo, se você crer.
confessar, se humilhar, Ele virá sobre ti. Olha só esse texto que nós falamos aqui, de 2 Crônicas. Abra aí na sua Bíblia. Olha só, o versículo 11 diante. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. O que Deus ouve? O que Deus ouve? Ouvir a sua? Diga para o seu irmão assim: meu amado. Diga para o seu irmão do seu lado aí: meu amado, Deus quer ouvir a sua oração. Eu sei que às vezes tem lugares que não dá para você fazer uma oração em voz alta. Faz que nem minha professora de português fazia: faz oração silenciosa. Ela falava assim: faz leitura silenciosa. Aí eu ficava assim: não, Paulo, ela é silenciosa, Paulo. Você não entendeu? É só com os olhos. Aí eu falei: ah, tá, assim que é silenciosa. Eu ficava: faça oração silenciosa. Não dá para fazer. Não dá para não dá. Faz alguma coisa, Deus. Faz oração silenciosa. De repente você está num lugar que não dá. Mas o apóstolo Paulo nos ensina a gente ter ousadia, para a gente levantar as mãos onde a gente estiver e fazer oração e clamar, e acabou, ponto final. Nós servimos a um Deus que é vivo e poderoso. Amém? Nós queremos um Deus que pode todas as coisas. Amém? Tem que crer, irmão. Mas faça a oração. Deus quer ouvir a sua oração. Por que eu falei oração silenciosa? Você lê lá Salmo 139, a palavra de Deus diz lá que nem abri a minha boca e Deus já sabe o que eu vou pedir. Deus conhece você, meu amado. Por isso que eu falei oração silenciosa. Não vai se escandalizar, tá bom? Por favor. Antes de você abrir a sua boca, Deus já sabe o que você vai pedir. Mas aqui também não sabia que o cego ia pedir? Não sabia que aquela mulher ia tocar nela? Não sabia que aqueles 4 homens iam descer aquele homem lá na cama? Não sabia que aquele coxo, os outros leprosos queriam ser curados? Sabia. Mas ele queria ouvir, precisa ouvir, que Deus quer ouvir o seu clamor. Deus quer ouvir a sua voz. E aqui Deus, olha só, eu ouvi as suas orações, a tua oração, e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, repita comigo, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Fantástico isso. Ele quer sarar a terra, mas nós precisamos confessar os nossos pecados. O Novo Testamento diz que se nós confessarmos os nossos pecados, nós somos curados, perdoados e curados. Tem outro texto no Velho Testamento que diz que quando eu me calei, os meus ossos se apodreceram dentro de mim. Quando você cala com seus pecados, você se apodrece. E se você está em família, se apodrece sua família. Apodrece. Confesse. Abandone. Abra a mão. Neemias, capítulo 1, capítulo 2 de Neemias, ele faz uma oração também. Ele ora assim: Senhor Deus, perdoa os pecados dos meus pais.
dos meus antepassados e dos meus pais. Perdoa os meus pecados da minha geração. É uma oração de um intercessor, mas é uma oração de clamor, de dor, de choro. A sua terra estava desolada. Ou seja, a vida das pessoas estavam desoladas. Os seus irmãos, os túmulos revolvidos, as portas da sua cidade queimadas. Entrava e saía quem quisesse. Coloque-se como se você fosse a cidade. Coloque-se como você fosse essa mulher do fluxo de sangue, esse cego, o Bartimeu. Era assim que ele estava, sem proteção. Era assim que ela se encontrava, desprotegida, assaltada por qualquer um, roubada por qualquer um, enganada por qualquer um. Quantas pessoas no nosso meio, ou que você conhece, vivem assim? Quantas famílias estão assim? Falta Jesus, falta você pregar para elas, falta eu pregar para elas, porque minha mãe, mais de 60 anos, ainda não foi para Cristo. Falta eu pregar para ela, falta eu dizer que eu a amo, falta dizer que eu a perdoo, que eu peço perdão para ela. O que falta você dizer? Qual o ponto que falta você se humilhar e voltar a acreditar nesse Deus que te chamou para este lugar? Ou está muito bem? Pode melhorar, sempre pode. Sempre pode. Se eu crer, se eu me humilhar, se eu confessar, se eu abrir mão, abandonar, Ele ouvirá dos céus a minha oração. Ele vai vir, Ele vai sarar a minha terra. Cristo quer sarar você, a sua terra, o seu coração. Quer que essa terra seja uma terra que produza, meus amados, seja fértil, seja uma terra abundante, uma terra onde há paz, onde há amor, onde há misericórdia, onde há perdão. Quer que seja uma boa terra. Ele quer que cada vez que Ele fale aqui, que Ele pregue aqui, essa palavra dEle bendita caia numa terra que produza fruto, tenha efeitos. Que você possa sair daqui hoje crendo, se arrependendo rapidamente, se humilhando, colocando a sua vida diante de Deus, colocando a sua família, o seu lar, colocando os seus pastores. Hoje eu orei, Senhor, que eu não seja pesado para o meu pastor e minha pastora, que eu não seja pesado para a minha família, para o meu lar, para os meus amigos de trabalho, que eu seja um homem de Deus, um bom homem, Senhor, praticante, ouvinte, que eu tenha força e coragem de vivenciar essa palavra a cada dia, na minha vida, no ministério e no legado que Deus tem para mim ainda. Eu não quero ter mais a vida que eu merecia. Eu quero ter a vida que eu mereço a partir de hoje. Porque eu recebi um Cristo verdadeiramente na minha vida. Então eu quero ter a vida que eu mereço a partir que eu tenho aceitado Jesus. Uma vida livre. Uma vida que eu possa andar de cabeça erguida diante de Deus. Que eu possa falar a verdade. Sim, sim ou não, não. E acabou. Ponto final. Deus espera um posicionamento seu e meu. Um posicionamento radical da sua parte e da minha parte. Porque tudo Ele já fez. Tudo Ele já realizou. Ele já formou todas as coisas. Quantos já leram na Bíblia que Deus vai criar um mundo? Ou vai fazer um outro mundo? Ele já fez. Já fez tudo o que tinha que fazer. A obra para a salvação, Ele já realizou todas as coisas. Enviou Jesus, habitou no meio de nós 33 anos e meio, morreu na cruz, foi maldito por nossas culpas, levou sobre si os nossos pecados. Tudo Ele fez. Eu e você precisamos fazer algo. Nos posicionarmos radicalmente e andarmos nessa vida sobrenatural que Cristo tem nos chamado. Caminharmos nessa novidade de vida que é Cristo.
A cada dia, novidades de vida. Agradecer a Deus. A cada dia, por cada momento. Colher a colheita que temos que colher. E ninguém vai querer colher o que eu tenho que colher. Alguém quer? Cada um colhe o que plantou. Eu vou colher o que eu plantei. Mas agradecer a Deus em cada momento. E saber que eu fui merecedor daquela colheita, mas que hoje eu tenho me tornado filho de Deus, e sou merecedor dos milagres de Deus sobre a minha vida, dos milagres de Cristo sobre a minha vida. Eu sou merecedor do poder da palavra de Deus sobre a minha vida. Que eu possa andar como Ele andou, a partir de hoje, a partir de agora, a partir deste momento. Ande como Ele andou. Ah, pastor, não dá. Meus irmãos, os homens não podem falar isso. Quantos homens casados tem aqui? Quantos noivos? Quantos querem casar? O Jean levantou a mão lá no fundo lá. Os outros dois aí também. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que mesmo que vocês são solteiros, mesmo vocês que são casados, os que querem casar, os que estão aí namorando, quantos já ouviram falar de Enoque? Já ouviram falar de Enoque? Quem foi Enoque? Pastor Pedro. Obrigado pela ajuda. Vamos aos universitários. Agora, ó, o povo, vamos lá, irmão. Quem foi Enoque, pastor? Porque ele fez o quê? Ele andou com Deus. E Enoque era casado, pai de filhos, avô, bisavô, trabalhava na roça, porque não tinha indústria, não era engenheiro, não assinava papel, não era médico, não fazia receitas. Só servos de Deus, só isso só. Já pensou? Ele andou com Deus. Então, você não pode dizer, minha mulher. Ô, pastor, você precisa conversar com a minha esposa. Não posso falar isso. Os meus filhos, pastor, precisa dar um jeito neles. Não posso dizer isso. Enoque teve tudo isso e andou com Deus, irmãos. E foi transladado. Olha para o seu irmão que está aí, o homem, diga para ele assim, você não tem desculpa. Tem desculpa, irmão. Nem desculpa. Agora para as mulheres também, pode falar para você, para sua irmã aí. Minha irmã, você não tem desculpa, minha querida. A mulher de Enoque teve Enoque. Ela não sei se ela foi. Enoque foi. Ela não sei. Mas o importante é que está na Bíblia relatado, que é possível você ter vida plena. Amém? Se foi antes, porque ele cria em Deus, foi durante e o é hoje possível, porque nós temos em nós o Espírito Santo de Deus. Eu ouvi hoje umas 5 vezes João 16, 17, 15, 16, 17. Várias vezes eu ouvi hoje. E eu sei que um desses textos diz assim que eu vou, mas 10, né? Eu vou enviar o Espírito Santo para vocês. Vocês não vão ficar órfãos. Ele vai habitar em você. Quando eu olho para isso, eu falo assim, Senhor, muito obrigado. Amém. Deus possa nos abençoar. Nós possamos crer como essa mulher creu, como esse homem creu, como todos esses homens que eu falei creram. E nós possamos tomar o posicionamento que eles tomaram. Arrependa-se rapidamente. Não dê oportunidade. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Se humilhe. Ore. Deus quer ouvir o seu clamor. Deus quer ouvir a sua oração. Deus quer ouvir o seu secreto. Deus quer ouvir você. Deus também quer que você o ouça. Deus quer falar com você. Quanto tempo hoje você separou para ouvir Deus falar com você?
Quanto tempo você separou hoje para ouvir Deus falar com você? Esperou chegar até agora? Ouviu Deus falar com você? Eu creio. Deus falou comigo. Grandemente. Vamos ficar de pé? Esteja disposto, meus amados, a ouvir e a obedecer.